Olá pessoal, eu sou o Renato Ornelas da OpenX e hoje vamos fazer um tour aqui no nosso data center, na nossa sede aqui na Rua Verbo Divino, em São Paulo. A gente tem um controle de acesso do data center. Aqui nessa área a gente tem toda a parte de combate a incêndio, então a gente pegou e desenvolveu junto com a SMH o sistema de combate a incêndio, que ele usa um gás em vez de usar água para fazer esse combate. Então ele tem toda a central de alarme aqui que é integrado com o nosso monitoramento. Então qualquer anomalia que aparecer aqui, ele vai acusar lá no nosso monitoramento. Ele também é integrado com a central do condomínio. E esse sistema de gás é interessante porque ele não afeta o ser humano e também não afeta os componentes eletrônicos. Então ele é um gás muito utilizado em data center e esse projeto ficou bem legal. Então a gente teve que utilizar toda a parte de acesso, que era a água do combate a incêndio original do condomínio, para substituir por esse nosso. Nessa parte aqui a gente tem um espaço com os racks, né? E quando a gente estruturou, qual foi a nossa ideia? A gente colocou o primeiro rack, que é o rack 1, e o último rack a gente colocou para a parte de energia e a parte de fibra ótica. A nossa ideia, por separar a energia em dois racks diferentes, foi ter uma total redundância. Então, se eu tiver algum problema nesse no-break, por exemplo, ele não vai afetar o no-break que está lá no outro rack. Então, a gente tem nesse rack fibra ótica, no-break e uma retificadora que tem seu banco de bateria. Então, a gente tem dois no-breaks, um nesse rack e um lá no último, duas retificadoras nesse primeiro e lá no último, fibra ótica nesse primeiro e lá no último. No nosso projeto, hoje a gente tem esses 6 racks, mas aqui nesse espaço aqui no meio é uma expansão futura para a gente colocar mais 2 racks. A gente usou racks de 80 centímetros, que são melhores para a gente poder, como a gente trabalha muito com esse equipamento de rede, são muitos cabos, então esses racks são melhores e mais confortáveis para os técnicos ficarem colocando os equipamentos. Do lado de cá a gente tem uma bancada de trabalho, por exemplo, a gente também usa ela como laboratório. Então a gente estava fazendo um teste com alguns serviços, então a gente tem aqui, por exemplo, um NE40 da Huawei, um Cisco ASR, temos um Juniper MX204, então a gente tem vários equipamentos para a gente poder testar. Às vezes algum cliente quer testar algum setup diferente, a gente consegue simular a rede do cliente aqui dentro da nossa estrutura. Aqui temos switches variados também. Aqui é o switch, por exemplo, que a gente usa para portas de 100 GB. Esse aqui é um switch com 64 portas de 100 GB. E o que é legal da OpenX, que assim, além de servir de laboratório, esses equipamentos, eles são as nossas redundâncias. Então, se a gente tiver, por exemplo, todos os equipamentos que a gente tem na nossa rede de produção hoje, a gente sempre tem mais um. Então, por exemplo, a gente tem, dessa marca, a gente tem switches de 32 e 64 portas de 100 GB. Então, esse de 64 é a nossa redundância. Se a gente tiver falha em algum equipamento, a gente vem aqui no nosso estoque, pega e faz a substituição e depois a gente aciona o fabricante, porque o fabricante normalmente pede um dia útil. A gente sabe que os provedores não conseguem esperar tanto tempo. Então a gente mantém isso no nosso estoque para qualquer problema a gente conseguir resolver bem rapidamente. Temos também alguns equipamentos de clientes aqui que fazem colocation, mas aqui é bom mostrar porque ele é o típico POP da OpenX. Então a gente tem um switch 6730 aqui, que são as portas de 10 GB. Temos o Edge Port, que é o switch com as portas de 100. E nesse port a gente usa um Juniper para poder fazer a parte de roteamento, né? O Juniper, a gente usa o Juniper porque ele também é o nosso motor da nossa mitigação de ataques DDoS. A gente tem servidores de CDNs, alguns servidores da própria OpenX que a gente faz essa coleta de dados do DDoS, que a gente coleta uma quantidade muito massiva de dados, então a gente processa tudo isso aqui dentro da OpenX. Então a gente tem um cluster aqui desse processamento e um outro cluster que fica em outro POP nosso. Aqui em cima a gente tem a parte de refrigeração, que a gente investiu num climatizador de precisão. Qual que é a grande diferença de um ar-condicionado de precisão para um ar-condicionado de conforto, que é que a gente normalmente vê nas suas casas ou vê, por exemplo, em muitos data centers? A principal diferença é que esse ar-condicionado ele controla mais parâmetros, né? Então o ar-condicionado da sua casa, a única coisa que você ajuda no controle remoto dele lá é a temperatura desejada. Aqui a gente configura a temperatura e também a umidade, porque no data center a umidade não pode ser nem tão alta, que pode gerar oxidação, nem tão baixa, que pode gerar alguns problemas elétricos. E além dele ter esses dois parâmetros, a quantidade de sensor que a gente tem dentro dele é muito grande. No nosso monitoramento, a gente tem lá uns 30 ou 40 sensores, que é ponto de orvalho, a gente tem a temperatura de entrada, a temperatura de saída, a temperatura externa, a temperatura de todos os componentes. Então, é muito monitorado e foi um ótimo investimento que a gente fez. Outra coisa legal desse nosso ar-condicionado é que ele é redundante. Então, ele tem uma comunicação, uma inteligência entre os dois aparelhos. Eles trabalham numa escala de 6 horas. Então, esse aqui trabalha 6 horas, depois o segundo ali trabalha mais 6 horas. Mas, caso, por exemplo, uma onda de calor, ele pode perceber que ele precisa da ajuda do outro, o outro entra automaticamente. No caso de falha de um, o outro também já entra automaticamente. Então, ele é completamente redundante e tem toda essa inteligência que eles ficam fazendo essa escala de revezamento.
Além disso, aqui atrás a gente tem também os nossos painéis elétricos. Quando a gente montou a estrutura, a gente pegou 2 trifásicos separados e a gente montou os painéis completamente redundantes. Então, aquele primeiro rack, ele vem de um painel de um trifásico, o último rack vem desse painel que é o outro trifásico. E cada painel desse, ele é completamente redundante um do outro. Então, a gente tem o nosso gerador próprio lá embaixo, e aí tem uma chave de transferência nesse painel e outra chave separada no outro painel. A gente tem um painel para distribuição da energia estabilizada. De um painel vem de um rack que tem um no break, o outro painel vem de outro rack no break. Então, aqui atrás fica toda essa estrutura para proteção da energia. E dentro de cada rack, a gente vai ter também as energias disponíveis, tanto AC quanto DC. Como a gente trabalha com provedores, tem muitos provedores que mandam equipamentos com energia DC, então a gente tem dentro de cada rack as duas opções. Por exemplo, esse rack ele tem 2 réguas de energia AC, uma que vem do rack 1 e uma que vem lá do rack 8. A mesma coisa da energia DC. Então, esse rack ele tem energia DC vindo lá do primeiro e vindo lá do último. Outra coisa que a gente tem é completamente o monitoramento individual de cada rack e da sala como um todo. Então a gente tem sensor de temperatura lá na frente, no fundo e na frente de cada rack. A gente tem sensores de temperatura aqui dentro da sala. Então lá em cima a gente tem um sensor, junto com o sensor de incêndio, um sensor de temperatura. Então a gente monitora mais de um ponto a temperatura aqui dentro da sala. Já falamos sobre os sensores que a gente tem dentro do ar-condicionado. A gente tem os sensores da parte de incêndio. Então a gente tem um monitoramento completo de tudo aqui. Então esse aqui é um tour pelo data center da OpenX. Essa sala onde é o data center, onde foi o nosso escritório original. Então, é bem legal porque também tem muito da nossa história. Toda vez que a gente entra aqui, a gente lembra da nossa história e fica junto do nosso escritório, onde fica a nossa parte operacional, a nossa parte administrativa. Então, sempre que vocês vierem em São Paulo, são muito bem-vindos. Vai vir aqui na OpenX, tomar um café e conhecer o nosso data center. Valeu, pessoal. Obrigado.